Ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre o São Paulo Futebol Clube e mais empréstimo à vista. Então, vamos embora para o vídeo. Eu acho que a próxima derrota, quando ela vier, depende para quem, em quais circunstâncias, em qual torneio e tudo mais. A questão principal é que o Coutinho levantou. Se o jogo contra o Tigre, por tudo que envolveu, e os 3 pontos são sempre sagrados, porque quem não ganhou 3 pontos essa semana, nós estamos vendo o que proporcionou. Se a vitória contra o Tigre dá algum caminho, mostra algum caminho, e mostra. Caminhoso no plural. Aquele 4-2-4 do Paulista não mostrava caminho algum, ainda mais quando os caras começaram a se machucar. Não ia para lugar algum. Né? Lembrando que o time que começa, é curioso, mas assim, São Paulo vai voltar para o Morumbi agora contra o Ituano, Copa do Brasil, terça-feira. Primeiro jogo da temporada foi Ituano, Morumbi, Paulista, 0-0. O time que jogou aquele jogo com Pedrinho e Rato pelas pontas, Pedrinho afastado lá pela questão da agressão à namorada, vou jogar com 2 abertos, né, tal, não sei o que lá, já não tem possibilidade de a zaga era Arboleda e Ferrarese, 2 caras, o Ferrarese está fora da temporada, era o Wellington na esquerda, mudou tudo, teve que mudar. É o time que mais teve que mudar, também por necessidade. E, cara, quando você chega num estágio desta forma financeiro, que também não tem paralelo, porque desde que o Júlio Casares deu aquela entrevista ao André Hernan e falou do balanço maravilhoso, superávit do São Paulo pediu empréstimo, atrasou direito de imagem, atrasou parcela para o Atlético Goianiense com o Elton Rato, perdeu o jogador para o Curitiba e perdeu o jogador para o Fortaleza. Foi isso que aconteceu. Não conseguiu contratar ninguém. Então cabe ao técnico, e acho que eu, assim, analisando o Rogério, na adversidade, ele trabalha melhor. Ele trabalha melhor. Na sequência de jogos, ele costuma também, pensando cada jogo de uma vez, de uma certa forma, foi ele que conseguiu, de certa forma, lidar também com 3 frentes com um elenco que também sofreu as suas mutilações na temporada passada, chegando numa semifinal, numa final, e no Campeonato Brasileiro, que fez um campeonato ruim, não correr riscos. O time que o São Paulo tem hoje é mais ou menos para isso, cara. Não adianta o torcedor achar, putz, vamos definir a Sul-Americana de novo, uma segunda chance. O elenco é pior que o ano passado. Vamos jogar a semifinal da Copa do Brasil com o Flamengo. O elenco é pior que o ano passado. A preocupação do São Paulo é fazer um brasileiro bom, eu acho. Bom. O que é um bom brasileiro para a grande maioria dos clubes, fora os favoritos? Não correr riscos e tentar ganhar uma vaga na Libertadores naquele buchicho final, né? Seria talvez essa missão da temporada. O Corneta SPFC aqui no Twitter, na hashtag G4BandSports, saia aí do bacalhau e mande sua mensagem pra gente aqui. Ele fala o seguinte, ô Coutinho, vitória boa e valiosa, mas o Tigre não se classificaria entre os 8 do Paulistão. O primeiro tempo foi horroroso, ainda precisamos ganhar os jogos grandes e impossíveis. Eu fiz aqui uma enquete com o Massini sobre se é bom ou se é ruim esse Tigre, comparando com os brasileiros que enfrentaram os estrangeiros na Libertadores. Não achei o time um espetáculo, mas também não achei tão ruim. Achei um time médio, mais ou menos. E assim, eu acho que a comparação não pode ser nunca essa. Não se classificaria entre os 8 do Campeonato Brasileiro, não jogaria a Série A do Campeonato Brasileiro, porque isso tira totalmente o contexto do jogo, né? É um jogo de uma outra competição, uma competição que tem ali um tiro curto, né, para você se classificar em 6 rodadas entre ou o primeiro colocado ou o segundo para disputar lá com o terceiro, que vem dos grupos da Libertadores. Existe um fator motivacional muito grande de jogadores querendo aparecer para mercado de fora da Argentina, mercado brasileiro. A questão dessa rivalidade unilateral, né, do Tigre com o São Paulo, que a gente já falou algumas vezes aqui, e a gente pode fazer essa mesma comparação em outros duelos. Quer ver um outro exemplo que eu vou dar? O Magallanes, o time chileno que jogou contra o Botafogo ontem, é o 14º colocado do campeonato chileno. Cara, tu vai ver o time jogando contra o Botafogo ontem. Tudo bem que o Botafogo não fez uma grande atuação, mas eu duvido que jogue, a gente tá vendo as imagens aí, eu duvido que jogue o campeonato chileno dessa forma, com esse nível de entrega, de intensidade, de concentração.
Porque é um fator motivacional, né? Você busca ali uma mobilização totalmente diferente do que você jogar ali uma Liga Nacional contra os adversários. O Bolívar contra o Palmeiras se encaixa nesse sentido, o Alcas contra o Flamengo se encaixa nesse ponto, o Sport Cristal, o Alianza Lima, o Independente Medellín, todos esses que a gente precisa entender hoje é que o mercado do futebol brasileiro para os jogadores de todos os outros países, até mesmo a Argentina, até mesmo o cara que joga no River, que joga no Boca, ele muito provavelmente vislumbra jogar no futebol brasileiro hoje, porque paga salários melhores, porque é o campeonato mais visto fora do país, porque o nível de enfrentamento é muito maior. Então, toda essa diferença técnica, quando a gente vai colocar ali no pontual, no factual, pô, peraí, eu vou enfrentar aqui o São Paulo, meu amigo, eu vou dar minha vida nesse jogo, eu quero aparecer, eu quero fazer gol, eu vou ser notícia, né? Eu quero que um clube do Brasil me veja, ou até mesmo de fora da América do Sul me veja, de outros mercados, México, Turquia, mundo árabe, tudo isso tá de olho nesse tipo de jogador quando vai enfrentar equipes brasileiras. Então, eu acho, sinceramente, essa comparação, time tal não ficaria na Série A do Brasileirão, time tal não ficaria entre os 8, eu acho que não é uma comparação que a gente vai ter uma régua fidedigna do nível de enfrentamento desses jogos. Porque o que está em jogo para essas equipes, para esses jogadores, é algo muito acima do que estaria em jogo caso esses times disputassem uma realidade de Campeonato Brasileiro. Porque a discussão do Marcos Paulo com o Rogério, eu respeito todas as opiniões, mas não quer dizer que eu não ache algumas malucas, tá? Eu respeito, inclusive, o direito da pessoa ser louca. Fale mais, fale mais. Então, quando as pessoas começaram a dar razão pro Marcos Paulo naquela discussão e começaram a focar no Rogério, eu falei, eu desisto, né? Vou pegar essa água, vou jogar na cabeça em vez de beber a água. E beleza, vamos seguir a vida. Faz parte da água. Faz parte do Não era pra falar do Rogério naquela época? A água é essa aqui, tá? Só aqui, tá? Faz parte. Vou jogar um copo de cerveja na sua cabeça. Eu falei com você fora do ar sobre isso. Senão ele me chama de maluco. Não, então não. Eu acho totalmente louco, porque o cara vai lá. Achou coisa de maluco? O cara vai lá, o jogador que já teve problema com o Famalicão. Famalicão? Sim. Vixe, Maria, hein? O jogador que é considerado o jogador que tem capacidade técnica, mas fica devendo sem bola. Aí você tem um time que precisa, porque é um time de operários, muita coesão coletiva, então você precisa deixar tudo no campo, né? Aí você vai lá, reclama do técnico na rede social, não fala nada, não chega. No dia seguinte o técnico vai lá e pode até a forma ter sido equivocada, reclama. Achei que você ia defender. Foi só a Temos forma, um porém. Isso. Então, a forma. Ficou na forma. Bem. Mas aí o problema é o técnico, né? Então a impressão que eu tenho é o seguinte, manda embora o técnico e deixa o Marcos Paulo e tá tudo resolvido. Quer dizer, isso pra mim é sabotagem ao clube, tá? Agora, voltando ao que interessa... É o que a gente gosta. É aí que a gente gosta. Saber assaltando, é assim que a gente gosta. Agora, voltando... E ontem... Quando o São Paulo faz um jogo aplicado, um jogo do jogador, todo mundo deixando tudo em campo, como esse time tem que ser, tentando cumprir as ordens do técnico, às vezes mesmo com os equívocos, você não acha um jogador se omitindo em campo. Como foi com o Água Santa, quando o time foi eliminado, quando teve até lateral esquerdo improvisado de centroavante, quando não tinha mais para colocar, com tornozelo, com problema que foi operado depois do lateral esquerdo, inclusive o Wellington. A grande notícia é que a hipótese, porque esse elenco não vai mais correr pelo técnico, porque esse elenco, essa hipótese ontem ela foi pulverizada, né? Pulverizada. Você tá feliz com isso, né? Você tá um sorriso. Não, assim, porque era uma loucura a discussão. Era uma loucura. Marcos Paulo, que tem problemas no Famalicão e que é um jogador que fica devendo pela intensidade, vai lá, critica o técnico na rede social. Dia seguinte o problema é o técnico. É uma loucura. Por isso que eu falei, vou pegar esse copo d'água, assim, porque não vou beber água aqui, não vou jogar na cabeça, vou falar, cara, não tá bem. Você vai fazer. Então, não tá bem. Fica com a gente que ele mas vai eu respeito fazer as opiniões, de repente, sei lá. Então, acho que a grande notícia foi o jogo coletivo do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Individualmente, algumas coisas bem legais, assim, e alguns problemas. O Natan, por exemplo, o Rogério elogiou. O Natan é um jogador jovem, tecnicamente ainda deve um pouco, então é preciso ter um pouco de paciência com o Natan, né? Porque não é nem a primeira opção da lateral, mas ontem deu um recuo ali. Dois, um pior, dois passos errados. Nossa. Agora, você pensa, é um jogo na casa do adversário, torcida ali, pressionando, jogo sul-americano e tal. Então não era pra pôr o Rafinha? Eu não poria. Por quê? Porque o Rafinha tá voltando. Porque você falou de pressão, jogo sul-americano, Argentina, Tigre e tal. Mentalmente sim. Porém, era um jogo que exigia muito do físico dos atletas. O Natan é um jogador muito forte. Então, quando você pensa no pacote inteiro de um time que vai pressionar, vai ter muita intensidade de marcar físico, e o Rafinha voltando ainda, não sei a condição física do Rafinha se é ideal, além da idade, eu acho que o Natan, dentro do que o elenco do São Paulo oferece, essa é a grande questão. Eu falei disso ontem e vou repetir aqui, vou repetir várias vezes durante o ano. É mesmo? Fizemos um Bola da Vez aqui, eu, Mauro Naves,
todos liderados por André Plihal e o entrevistado Rogério Ceni. Plihal pergunta: o que esperar do São Paulo na temporada? O Rogério, vitórias. Plihal fala: alguma conquista a título? Vitórias. Ou seja, o Rogério sabe que esse elenco não é candidato aos títulos, mas de repente... Rogério e todos nós, né? Mas de Ninguém repente... coloca mas tem treinador que você sabe como é que é, né? Mas de repente... Pode ser que sim, pode ser que não. Mas Numa semana que teve time jogando mal, o treinador falou que jogou bem, tudo é possível. Mas, fala aí. não, alguns treinadores. Alguns, mas não foi de só um, repente, se o time encaixa, se o time tem essa vontade, se o time consegue jogar coletivamente muito bem, se ele tem os elencos, os jogadores à disposição durante a temporada, mais vezes, para poder fazer as alterações, as adaptações, porque o Rogério é um cara que conhece futebol, para adaptar o time às características dos adversários, etc. E o time for crescendo, de repente consegue uma boa temporada. E quem sabe, mesmo não sendo favorito, alguma conquista em uma Copa. No Brasileiro não dá. Né? O São Paulo entregou tudo. Mesmo com o primeiro tempo, ainda dando um pouco de espaço, algumas lacunas ali entre a linha. Onde apareceu o Rafael, que é outra boa notícia para o São Paulo. Então, vamos ver se vai ter regularidade na temporada. Então, mas eu acho... jogando, ele é o titular do time. Até agora... Eu acho que dentro... Porque você não pode olhar para o São Paulo e esperar do São Paulo o que você vai esperar hoje do Flamengo. O que você vai esperar hoje do Palmeiras. Claro, né? Claro. Nem o que você vai esperar hoje do Atlético. Você não pode esperar do São Paulo isso. Fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a notícia não é boa, como tem sido quase todas as últimas, né? O Tricolor deve aprovar na próxima quinta-feira, junto ao seu Conselho Deliberativo, mais 3 empréstimos bancários, que vão totalizar 17 milhões de reais. Um é com o Banco Daicoval e mais 2 com o Banco Rendimento. Até aí tudo bem, clubes brasileiros têm recorrido a empréstimos bancários com enorme frequência. O problema é que o São Paulo acaba de aprovar, junto ao Conselho Deliberativo, outros empréstimos. No fim do mês de março, foram 33 milhões de reais aprovados em 4 bancos diferentes. Ou seja, estamos começando o mês de abril e o São Paulo já recorreu a mais de 50 milhões de reais em empréstimos bancários. Vale a lembrança de que esse é o pior dinheiro para você conseguir, afinal de contas, há uma série de taxas e burocracias. Também por isso o São Paulo tem evitado ao máximo contratações, a menos aquelas extremamente baratas. Tricolor, que já havia estimado a necessidade de faturar 135 milhões de reais com vendas de atletas ao longo da temporada de 2023. Pessoal, com relação a esse lance do empréstimo, deveria ser uma coisa mais transparente, né? São Paulo precisa de 135 milhões de reais em venda de jogadores, um número muito difícil de alcançar. Esse número só foi alcançado ano passado com a venda do Antony do Ajax para o Manchester United, e essa é a pura verdade. E esse ano agora você tendo que vender aí, e quem você tem de opção? Nestor, Natan e Pablo Maia, que não tem nem jogado, que era a grande joia de São Paulo. Agora, o que parece, é a terceira opção aí atrás do Mendes e do Luan. Então, assim, um cenário financeiro complicado para o São Paulo. São Paulo que faz de todo e qualquer esforço para não contratar, para gastar o menos possível, mas ainda assim o atoleiro é muito fundo. O São Paulo, que de acordo com o próprio Nicola também, parece que já diminuiu sua folha de pagamento por mês na faixa de 3 milhões de reais, mesmo contratando essa penca de jogadores, mas os jogadores recebem muito menos dos que os que estavam, né? Só lembrar que o Miranda, Reinaldo e Éder ganhavam os 3 ali na faixa de 600 a 700 mil reais por mês. Então, assim, é preocupante. Você tem em abril, como foi dito pelo mesmo, você já ter pego 50 milhões de reais. Tudo bem que você vai trocar dívida de curto prazo por longo prazo, mas, assim, é preocupante. É preocupante a gente que quer ver o São Paulo um pouco mais competitivo, e o São Paulo não consegue hoje competir no mercado com Curitiba, Fortaleza, com ninguém. A verdade é essa. Com nenhum clube hoje brasileiro na primeira divisão, o São Paulo tem poder de competição, porque o atoleiro é muito fundo. De quem tinha esse atoleiro, virou SAF. E os outros sobrevivem, né? Palmeiras e Flamengo, por exemplo, suas receitas conseguem, além de patrocínios muito maiores que o São Paulo, conseguem manter o clube e bem. E isso sem lembrar que o São Paulo tem conseguido os aumentos no patrocínio, tem conseguido receitas muito boas com presença de estádio, mas ainda assim é preocupante. E eu acho que a diretoria também está vendo que 135 milhões de reais em vendas é um número dificílimo. Torcer para o Gabriel Saré, que tem se destacado no futebol inglês, conseguir ser revendido, que seria mais uma participação que o São Paulo ganharia sem esforço. E uma das crias de Cotia aí explodir até o meio do ano e você conseguir vender. De resto, é cenário hiper mega preocupante, não só na parte financeira, mas também como dentro de campo. Apesar da vitória do Tigres, a gente ter passado um ótimo fim de semana, amanhã tem São Paulo e Ituano. E é o que o Rogério Ceni colocou em entrevista há uns meses atrás, junto ao Resenha, junto ao Vitor Bini e ao André Pirral. É a vitória. O São Paulo tem que buscar vitórias. É o que eu sempre digo, buscar pontuar, buscar vencer em jogos de Copas,
é vencer, né? Vencer ou vencer, senão você está fora. E quanto mais longe o São Paulo for, mais dinheiro entra. Isso é super importante para as contas do São Paulo Futebol Clube. E no caso do Campeonato Brasileiro é vencer e pontuar. Vencer e pontuar. Se fora de casa não der, empata. Em casa tem que buscar vencer a qualquer custo. Lembrando aí que nosso patamar é 45 pontos. Daí para cima é lucro. E também lembrando que o São Paulo vai estrear contra o Botafogo. E aí me pegou de surpresa essa notícia. Vai jogar no Engenhão, que é grama sintética, né? O São Paulo e grama sintética são tipo opostamente proporcionais, né? Só lembrar de Allianz, Arena da Baixada. Então o São Paulo tem grandes dificuldades. E ultimamente sai com bastante jogador machucado também, né? Coisa que não aconteceu com o Tigres e esperamos que não aconteça nos próximos jogos. Então é isso, pessoal. É um compilado ainda do que aconteceu pós-jogo do Tigre, o que se espera do São Paulo Futebol Clube e o São Paulo que viu de camarote, né? Infelizmente aí a conquista de Palmeiras contra o Água Santa. O Palmeiras mostrou como é que é se jogar com um time pequeno e passou o trator. Vimos aí o Diniz, o nosso ex-professor Pardal, sendo campeão carioca pelo Fluminense. Então de vez em quando a gente também tem que refletir e ver, será que o problema são os profissionais que vêm ou é a gestão? O Crespo lá ganhou outro título lá no país lá do Oriente Médio que ele está. Então assim, acho que você tem que começar a rever também, né? Então é isso, pessoal. O São Paulo é a mídia. É como eu sempre digo, o São Paulo não para. Se o São Paulo não para, não falta notícias. E se tem notícia, tem vídeo no canal, tá ok? Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.